Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Dando continuidade a esta série de mensagens onde a qual estamos esmiuçando o Salmo 91, estamos destrinchando verso por verso, trazendo à tona a iluminação da palavra. E eu tenho certeza de que Deus tem te ensinado muita coisa. Almeida Corrigida Fiel, vamos ler agora novamente Salmo 91, denominado por alguns como Salmo da Proteção. Amém? Diz o seguinte, o Cântico 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés, o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar, Pai, rendemos graças a Ti, porque só o Teu nome é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Dai-nos a iluminação da Tua palavra, amigo Espírito Santo, e nos faz compreender, tirar as nossas dúvidas, para que tenhamos o entendimento daquilo que Tu queres para falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amados, paramos já no verso, glória a Deus, 5. Sim, no verso 5, onde a qual fala sobre o medo do terror da noite e da seta que voe de dia. E vamos tentar aqui esmiuçar, haja vista muitos cristãos que andam com medo de muita coisa. Pessoas que se dizem servir a Deus, mas andam assustados com qualquer coisa. Então, a gente precisa primeiro entender e compreender de que a linguagem onde a qual está sendo usada é uma linguagem poética, por se tratar de um poema, de uma música. E com isso está nos conduzindo a imagens que falam mais do que palavras escritas. Porque se a gente fosse assim tentar deduzir o que seria o terror da noite, haja vista que a noite é muitas vezes tipificada, ou a simbologia da noite é as trevas. As horas dos dias produzem em nós experiências que amplificam nossos temores e sensações. O salmista inicia falando dos medos do terror da noite. A noite, como sempre, nos lembra trevas, o desconhecido, os fantasmas que assustam quando as crianças, em nossa fase ainda adulta, se transforma em medos muito mais reais do que fantasias infantis. Eu, por exemplo, quando criança, eu tinha muito medo quando a luz se apagava, porque para mim era como se não estivesse tendo visão de nada. Então, na verdade, nós precisamos entender de que quem vive em Cristo vive na luz, é luz. Então, onde você chegar, que houver trevas, a tua presença, o Deus que habita dentro de você,
fará com que as trevas saiam e agora habite naquele lugar a luz. No entanto, o escuro guarda diante de nós as mais diversas formas de ataque limitados. Por quê? Porque na verdade a gente não consegue ver alguma coisa quando se está escuro, a não ser que acendamos a luz, a não ser que a gente consiga, acima de tudo, entender. A gente sempre costuma dizer aqui no Nordeste que é como se fazer alguma coisa no escuro. No escuro a gente não tem visão de nada. Então a nossa incapacidade de enxergar, nossos olhos nos enganam em vultos, formas e barulhos que fazem da nossa imaginação nos conduzir do mais leve ao mais elevado pavor de desconhecido e do que pode acontecer no futuro diante daquele horror à nossa frente. O problema não está no escuro. Sim, por que não está, pastor? O problema não está, acima de tudo, no escuro em si, mas em nossa capacidade de enxergar o que não existe e interpretar o que não é real. Como se o fosse, tudo está em nossa imaginação. Como eu bem frisei, né? Quando criança a gente, sabe, ainda é muito inseguro. A gente ainda não tem tanta experiência. E a gente termina muitas vezes se amedrontando por algumas coisas. E é esse ponto que o salmista quer nos alcançar. Ele quer nos mostrar que não devemos temer o horror do escuro sem que a gente não entenda que o que nos guia, na verdade, é a luz de Cristo. E se Ele nos encontra no mais profundo abismo e nas mais densas trevas, tudo parece ser luz do meio-dia para Ele, ou seja, de dia. A gente tem a claridade, a gente consegue. Geralmente é reduzido o número de pessoas que ligam uma luz ou alguma coisa durante o dia, porque de dia já tem a luz própria. De dia a gente já consegue enxergar o real sentido. Então, para que temer se no meio em as densas trevas da noite, quem nos guia e vê a tudo e em todos em meio às sombras e formas e barulhos para que nos assustam, ou seja, Jesus é quem nos guia. A gente é guiado pela palavra do Senhor. Então, a gente não tem que ter medo. Eu vejo e ainda contemplo muitas pessoas que se dizem ser cristãos e têm medo do escuro, têm medo de fantasma, de vulto. E a gente não tem que ter medo disso, porque o Senhor é aquele que nos protege de manhã, de tarde e de noite. E se estes que nos assustam forem reais, Deus cuida de nós. Como o salmista afirma, que a gente não tem que ter medo, pois a luz dele está conosco. É Ele que nos guia, mesmo em situações que a gente não consiga nem enxergar a luz. Embora que alguns estejam em trevas, mas brilhará a luz de Cristo em toda a existência humana. E quando a gente fala acerca das setas inflamadas do diabo ou do adversário, mas mesmo no dia, quando enxergamos claramente, ainda existem perigos reais. Por quê? Porque o adversário não se cansa de investir, de querer muitas vezes fazer com que a gente se perca em meio ao caminho, a saber, como o próprio João escrevera no capítulo 14, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ainda assim o adversário quer nos cegar, quer fazer com que a gente perca o foco. Por isso que a Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, a saber, Cristo. Não perca teu olhar na cruz, naquele que venceu a morte. Eu sei que o adversário, ele não se cansa. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e passou o dia todinho sendo bombardeado por palavras, por perseguições ou até por perigos da noite. Mas sabe de uma coisa? O choro dura uma noite,
mas a alegria vem ao amanhecer. Cristo está cuidando de você. Cristo protege a tua casa. Embora que o inimigo, ele entre por um caminho, por 7 caminhos, ele vai ter que sair. Por quê? Porque Cristo protege. Peça sempre a Deus para cobrir a tua casa com teu sangue, para cobrir a tua família com teu sangue. Que sangue é esse? O sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Sabe de uma coisa? Eu sou grato a Deus por Ele me encontrar. Eu que outrora não prestava para nada. Eu que outrora não tinha valor algum. Mas ainda bem, aleluia, que quando Cristo se fez de maldito naquela cruz, todo pecado estava sobre Ele. E hoje nós podemos viver pela graça. A graça que nos alcançou. Amém? Eu tenho certeza de uma coisa. Você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você hoje vive os milagres de Cristo. Você hoje consegue vislumbrar, oh glória, o cenário que foi mudado, que foi transformado, que foi acima de tudo, oh glória, foi revigorado. Como diria o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tá certo? Que Deus te abençoe. Ainda vamos continuar falando sobre o terror da noite e a seta que voa de dia, tá bom? Tenho certeza que você tem aprendido muita coisa. E se eu te posso fazer um pedido, é que você compartilhe com mais alguém esta palavra e acima de tudo seja transformado por esta palavra. Esta é a minha oração. Porque em todo tempo Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. Cheiro no teu coração. Que Deus te abençoe e obrigado por ter você aqui. E os irmãos também ouviram que a gente agora tem foi criado, foi composto um hino para o Bíblia na Mão e também para o Cafezinho com Jesus. E o compositor é nosso amigo aí, o irmão Conde, de lá de Manhuaçu, um amigão nosso, que Deus deu a ele a inspiração para que ele pudesse compor e ficou muito lindo. Que Deus abençoe a vida do meu amigo irmão Conde, da 104 FM em Manhuaçu e cada ouvinte, tá bom? E a todos vocês também de outra rádio, de todas as rádios que retransmitem um Bíblia na Mão, obrigado pelo carinho. E a cada um de vocês que sempre tem essa alegria em receber e compartilhar, meu muito obrigado de coração. Sou grato a Deus pela vida de vocês, tá bom? Se porventura você hoje está completando mais a primavera, um abração, que o melhor presente seja aquele que o céu já tem programado para você, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Oh, glória!